Vinha FM pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Começando aqui o Fala Doutor, hoje é quinta-feira, criatura, o que você estava esperando para poder ligar o rádio? Seguinte, estamos também pelo YouTube da Vinha, você pode seguir os nossos doutores para continuar acompanhando todos os conteúdos, mas também segui-los no YouTube. Você vai entrar lá, Francisco Rebouças e Hélio Arão Júnior, os dois estão com vídeos interessantíssimos lá de todos os temas e você não pode deixar de conferir. Então vamos começando porque hoje o assunto é quente, um assunto que vai mudar a sua vida. Você que deseja ter filhos, fique atento. Vamos falar de fertilidade conjugal. Dr. Hélio Arão Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, Guilherme, Francisco. Boa tarde, ouvintes. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante e importante. É algo que eu vejo diariamente no consultório e aflige muitas pessoas. Com certeza. Porque a concepção, a pessoa ela tem um plano de fazer um casamento e com isso acaba tendo o desejo de conceber, de ter filhos. E muitas vezes a gente acha que o conceber é igual uma receita de bolo. Eu namoro, logo tenho filhos. E nem sempre é assim. E aí vem aquela frustração. E é sobre isso que nós vamos falar. Dando dicas, explicando, falando sobre mitos e verdades com relação à infertilidade. Né, para que você, ouvinte, que está nos ouvindo agora, né, se você está passando por algum problema, você tenha a sua orientação. Com certeza, e eu disse que eu viria para esse programa já com a cadernetinha para anotar. Eu já abri aqui o arquivo do Notas para anotar todas as dicas. Dr. Francisco Rebouças, atento e operante. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ele. É um prazer retornar aqui no Fala Doutor. Então, um tema muito importante, né? Então, não sei se os ouvintes sabem, é um problema que acomete 10 a 15% dos casais e é uma tendência que está aumentando. Essa porcentagem está aumentando porque os casais estão tentando engravidar cada vez numa idade mais avançada. E com certeza esse programa vai ser muito útil. Você que tem alguma pessoa que está tentando engravidar, que está pensando, que está demorando, que está perdendo tempo com outras coisas, mas sonha em constituir uma família com filhos, indique esse programa para ela, liga para ela ligar o rádio, ou então vai ficar ao vivo, vai ficar disponível no YouTube também. Será um prazer, nós compartilhamos aqui e explorar tudo do Dr. Hélio Arão, que sabe tudo de fertilidade. Com certeza. E é o seguinte, o negócio de fertilidade envolve tanta teoria que inventam, Exatamente. Tanta coisa. Tem um monte de aplicativos que já criaram para ajudar, tem, enfim, até a remédio e alimentação que as pessoas dizem. Mas eu queria já iniciar dizendo, ouvinte, se tem qualquer dúvida que não vai ser falada aqui, ou se for falada, você está conosco, você vai entrar no Instagram dos doutores, @dr Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e @dr Francisco Rebouças. Entra lá, inclusive pode mandar perguntas lá. Né? Perfeito. Hoje está aberta a caixinha de perguntas, isso, tanto a minha quanto a do sempre às quintas-feiras a caixinha de perguntas fica aberta. É claro que nós respondemos mais coisas, as perguntas são mais dentro da nossa área, mas nós respondemos tudo vinculado à saúde. Perfeito. Então isso é o nosso primordial, dia a dia. porque nós queremos, na verdade, descomplicar. Fazer uma medicina descomplicada, explicando para você, ouvinte, e para aqueles que nos seguem, né, de uma forma que você vai entender na linguagem simples. Aquilo que você tem dúvida, nós queremos tirar sua dúvida. Esse é o propósito do programa. Então vamos falar de infertilidade conjugal, não do ponto de vista do ultra especialista, falar sobre os hormônios, que você nunca vai saber, mas nosso propósito aqui é desmistificar, trazer os conceitos. Tem muito, igual o Guilherme falou, existem muitos mitos. Nós estamos aqui para explicar o que é e dar o passo a passo para que você possa resolver ou ajudar alguém a resolver esse problema. Vamos rasgar então nesse conhecimento, Então, doutor. primeiramente, quando que a gente fala que uma pessoa é infértil? Quando que um casal, porque quando eu falo pessoa, a gente não avalia uma pessoa, a gente avalia um casal. Que tem tentado engravidar. Como que é isso? Porque às vezes a pessoa ela tá lá tomando anticoncepcional. Qual que é a definição de infertilidade conjugal? A definição é, para casais até os 35 anos, parou-se o remédio, ou parou-se qualquer que seja o método, desde o coito interrompido, passando por todos os métodos, se parou o método, e passou um ano tendo relações frequentes, com uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana, e não teve nenhum tipo de gravidez, você já é considerado infértil. Só que, quando a mulher tem mais de 35 anos, por conta da questão que nós vamos falar mais à frente, da reserva ovariana, nós não vamos esperar um ano para poder diagnosticar uma infertilidade.
ela vai se tornar infértil, a gente considera como infértil a partir de 6 meses de tentativas sem método contraceptivo. Ok? Por que isso não era tão percebido antigamente? Antigamente, o casal, ele casava e muitas vezes não fazia o método anticonceptivo e, naturalmente, os filhos não nasciam. Né? Então, a pessoa não percebia que o filho nasceu depois de 1 ano, que tinha parado de tomar o remédio, depois de 2 anos, depois que teve o primeiro filho. Às vezes era rápido, às vezes não. Então, isso dentro do tempo não era perceptível. Hoje, as pessoas querem programar tudo, não é verdade? Quer ter tudo programado. Então, a mulher trabalhando cada vez mais também quer construir sua carreira e muitas vezes quer programar uma gestação. Fala, não, então, eu estou muito corrido, eu fiquei sabendo que até os 40 anos a mulher pode engravidar, depois dos 40 que é mais complicado. Então, eu vou deixar para chegar nos meus 35 anos, eu quero ter, dando um exemplo fictício aqui, eu quero ter 2 filhos e tá tudo resolvido. Aí ela, com 35 anos, doutora, agora eu quero ter meu filho, vou programar para ter meu filho tal mês, vou parar o remédio 1 mês antes. Nossa! E, infelizmente, muitas vezes não funciona. Isso não é uma receita de bolo, porque as pessoas acham, olha, namorei, logo estou grávida. Na verdade, as pessoas não percebem, mas apenas 20% das pessoas vão engravidar numa curva de tentativa. Por exemplo, no primeiro mês, se a mulher parou, todas as mulheres que param o anticoncepcional e almejam engravidar naquele mês, apenas 1/5 vai engravidar. No primeiro mês. No primeiro mês. Entendeu? Acontece, assim, mas é 1/5. É 1/5 que vai engravidar. E aí, com o passar do tempo, até 6 meses, em torno de 50% vão conceber. Em 2 anos, 80%. E 20% não vão engravidar em 2 anos. Então, uma mulher com mais de 35, ela não pode ficar esperando. Porque existe uma tendência natural do corpo feminino de diminuir a reserva ovariana. A mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos, de folículos, na verdade. Isso. E esses folículos, eles vão amadurecendo a cada mês e aí ela vai ovular. Ela nasce com uma quantidade alta, que vai se perdendo, e por volta de 30 anos de idade, ocorre uma queda muito grande. Né? E aí é progressiva. Com 35, a reserva da mulher já ficou muito baixa. Então existem estudos falando que a mulher após os 35, para ter uma gravidez normal, a chance dela engravidar é menos de 5%. É interessante, né, Hélio, que não é só a quantidade de folículo, a qualidade com que Perde. o organismo, a biologia do organismo ela é perfeita. Não é só a quantidade de folículo, né? A qualidade do folículo ela vai se perdendo. Então, os folículos melhores, eles vão sendo usados primeiro. Então, queimou os melhores folículos e depois, próximo aos 40 anos, além de ter menos, a qualidade deles é menor. E lembrando que a mulher, a melhor taxa de fertilidade dela está entre os 25 e os 30. Ali por volta dos 25 é a melhor época para ela engravidar. Só que as mulheres hoje, elas querem trabalhar, elas querem estudar, elas querem organizar a vida. E aí, quando vai buscar, está casada, mas usou anticoncepcional durante um período muito grande. Quando se usa o anticoncepcional ele acaba, a maioria deles, bloqueando o processo de ovulação. Isso tem repercussões no corpo feminino. É até isso que eu ia perguntar. Tem mulheres que estão emendando cartela atrás de cartela, né? E, inclusive, parece que existe um prazo que você tem que suspender, deixar que pelo menos um ciclo menstrual seja comum para depois retornar a usar o anticoncepcional que impede a menstruação. Hoje as mulheres, por uma questão de trabalho, elas não querem nem menstruar mais. Porque a menstruação acaba dando TPM, sangramento, incômodo, às vezes quer fazer uma viagem, então elas emendam as cartelas. E isso para o corpo acaba promovendo, ela bloqueia a ovulação e consequentemente a mulher não vai nem menstruar, ela vai ter um pequeno, às vezes um spotzinho, um sangramento, mas a maioria nem sangra. Isso afina a parede do útero, isso causa alguns problemas hormonais, que depois que ela para o remédio, não é simplesmente, parei hoje, vou engravidar amanhã. Não é assim. Isso vai gerar um tempo para o corpo desbloquear o seu eixo, para voltar a funcionar, para ela começar a preparar, porque o útero da mulher, ele foi feito para conceber. Uhum. E aí ele tem que ter uma camada, é igual uma terra que você vai plantar. Você vai adubar, aí depois você vai lançar a semente, aí ali ela vai crescer. O útero, ele se prepara durante todo o ciclo para receber um embrião. Quando você dá um anticoncepcional, você está mudando toda aquela arquitetura. É importante a gente falar para o ouvinte entender que nós estamos falando que é algo que é comum, populacionalmente falando, mas que é uma incidência em torno de 15% dos casais, às vezes um pouco mais. A Febrasgo,
que a Federação de Ginecologia fala até um pouco mais. Nós precisamos entender esse conjunto, né? Às vezes a mulher tem uma pessoa até próxima, que eu conheço, que às vezes demorou um pouco para tentar engravidar, e quando foi ter a gestação, teve. Só que teve um abortamento, o que é também comum. Quanto mais, isso é uma defesa. O abortamento no primeiro trimestre é uma defesa. É um descarte. É um descarte. Muitas vezes, a mulher tem abortamento sem saber que teve um abortamento. Às vezes a menstruação atrasou um pouco e de repente veio um fluxo um pouco maior. Aquilo pode ser um abortamento, é uma defesa. Então ela, assim, demorou a gestação. E aí teve aquele abortamento e ficou com medo. Falou assim, agora eu não posso ter mais, porque isso é um sinal, algo que não estou mais no tempo. E na verdade não é assim. O risco é maior. Quando fala em infertilidade, até o abortamento precoce, ele entra nessa conta. Não conseguiu chegar ao fim da gestação, também entra no pacote da infertilidade. Porque inclusive é uma tentativa frustrada que pode indicar um problema que a gente não sabe ainda, que precisa ser descoberto. Não, mas isso é natural. O abortamento no primeiro trimestre é algo que ocorre. Até na mulher jovem ocorre. É como se fosse uma defesa, um pequeno desajuste, uma defesa. A maioria das malformações são abortadas. O corpo, na verdade, quando vai haver a fecundação, vem um espermatozoide que carrega um DNA. E vem um óvulo que carrega o DNA. E essa fita ela tem que se abrir para poder ser transcrita, e aí vai juntar os dois, né, para fazer porque vai vir 17 de um, 16, 23 de um e 23 do outro. Essa carga genética vem do pai e da mãe, metade. Metade. E aí, na hora de conceber o embrião, o corpo, às vezes, erra em algum processo ali, e tem o controle de dano. Quando é algo que o próprio corpo consegue corrigir, vai evoluir normal. Quando ele não consegue corrigir, o corpo descarta. Quando aquilo é incompatível, o próprio corpo descarta como abortamento, né, geralmente de primeiro trimestre. Às vezes a mulher nem fica sabendo, ela tem um sangramentozinho, nem sabia que estava grávida e estava abortando. Isso acontece. Agora, o potencial de fertilidade da mulher, nós estamos falando aqui, ele vai regredindo com o passar dos anos. Isso é natural por conta do envelhecimento. Mas o homem, antigamente, nós falávamos também para o homem, olha, não, o homem pode engravidar a qualquer época da vida. Será que é bem assim? Essa é a dúvida de muitos homens, porque o homem, às vezes, ele pode ser infértil. Muitas vezes. A causa de infertilidade ele é mais ou menos igual. É em torno de 35, 40% para o homem, 35, 40% para a mulher. E aí, quando os dois são inférteis, aí em torno de 15 a 20%. Então, o homem, ele está ali com seus 40% ali da causa da infertilidade do casal. Aí o homem tem algumas doenças que aumentam o risco de infertilidade. A mais comum delas, disparado, que talvez seja uma das consultas mais frequentes no urologista em busca de resolução de infertilidade, é a tal da varicocele, que são veias dilatadas na região do testículo que causam uma alteração na mobilidade, no movimento do espermatozoide. Então eles não têm direção, eles não conseguem chegar para atingir o óvulo. Porque uma vez que a mulher ovula, o óvulo ele não vai sair correndo. A trompa vai lá buscar o óvulo e ele vai entrar na trompa. E aí o espermatozoide ele precisa chegar até lá. E aí ele tem que mover para chegar lá. E a varicocele ela afeta essa motilidade. Ela não afeta muito o número, mas ela afeta a motilidade. E essa é uma das principais causas de infertilidade masculina. Mas o homem, por exemplo, que teve uma cachumba, ele pode ter uma infertilidade até grave. Só falando ainda da mobilidade da varicocele, significa então que aquela perninha do espermatozoide fica danificada na formação. Aquela caldinha. O flagelo que ajuda ele a nadar. Assim. Aí é uma das coisas. Porque o espermograma, quando nós vamos falar de espermograma, a gente avalia alguns critérios. Avalia a bioquímica dele, mas se avalia número, que é a quantidade. Nós avaliamos a qualidade, que é a movimentação, e avaliamos a morfologia, a forma. São os parâmetros que nós avaliamos. Quando o homem não tem espermatozoide, aí é um problema, porque se ele não tem espermatozoide, nós vamos ter que resgatar, tentar buscar de dentro do testículo. Aí são com procedimentos mais invasivos, aí exige um laboratório de fertilidade, para a gente buscar lá no testículo e fertilizar in vitro. Né? É um resgate. Às vezes o cara não tem nem o espermatozoide no ejaculado, mas ele tem lá dentro do testículo, que a gente consegue buscar lá dentro através de microcirurgia. Então, para você ouvinte que às vezes tem uma zoospermia, que não tem espermatozoide no seu ejaculado, não quer dizer que você não tenha uma produção intratesticular. Isso precisa ser avaliado. Nós fazemos dosagens hormonais e, se precisa, uma biópsia de dentro do testículo para colher o espermatozoide. É um passo a passo. Né? Mas voltando aqui para o ouvinte entender, nós falamos de infertilidade, falamos quais são os fatores que influenciam a fertilidade.
Falamos da mulher, da idade da mulher. O doutor Hélio falou aqui do homem, que é uma causa comum da varicocele, da cachumba, que também está relacionada à qualidade do espermatozoide. Mas existem várias outras causas que muitas vezes é menos falado, né? Que as pessoas precisam entender. Por exemplo, Guilherme, tem uma que é pouco falada, que é hoje em dia mais comum. A mulher que pratica exercício físico de maneira extenuante, ela tem uma fertilidade mais baixa. Isso, às vezes, poucas pessoas sabem disso. Aquela mulher que é viciada numa caminhada, está constantemente se exercitando. Não, o excesso. Não, é o excesso. aquela prática de atividade extenuante. Entendi. Tipo um crossfit de alto nível, uma maratonista, tipo aqueles exercícios extenuantes. Isso aí baixa a fertilidade. Uma outra causa que eu atendo mais é a obesidade, que é pouco falado, mas sabe-se que a obesidade diminui a fertilidade. Paciente obesa, ela tem o risco 3 vezes aumentado de ter infertilidade do que uma paciente não obesa. Do ponto de vista hormonal. Perfeito. Sem contar que o obeso, a gente não pode deixar de falar, a mulher que está querendo engravidar, a primeira coisa que ela tem que fazer é ajustar o peso. Não quer dizer que ela tem que ficar magérrima, mas ela tem que ajustar o peso, porque a gravidez no obeso, é uma gravidez de risco. Além de ela ser infértil, ela vai ter uma gravidez de alto risco. Porque aí desenvolve diabetes gestacional, hipertensão, outras coisas. Então, obesidade. Quando o Francisco fala atividade física extenuante, isso é para tudo. Porque a atividade física extenuante, ela diminui a produção dos hormônios, inclusive da testosterona no homem. Então, isso é para o homem também. Vale para a mulher, mas vale para o homem. Atividade extenuante é aquela atividade de altíssimo impacto. É um HIIT, é um crossfit de alta intensidade, é uma maratona. Né? Chegar perto do atleta mesmo. É o atleta de muita performance. De alto nível, isso. E aí, quando nós, voltando aonde eu estava falando, aí nós falamos da varicocele, falamos da cachumba, que é algo muito comum, que os meninos têm na infância, e muitas vezes a pessoa tem uma criança que teve cachumba, que desceu para os testículos, e ela não avalia. Então, se o seu filho teve uma cachumba, desceu, quando ele ficar adolescente, procure levar ele no urologista para avaliar o sêmen, para ver se teve alguma alteração, porque se está tendo algum dano, talvez ainda dê para recuperar alguma coisa. Né? Existem outras causas também de infertilidade que não são muito faladas. Por exemplo, sabe aquele cara que vai para academia, que se enche de anabolizante? Falamos muito sobre isso esses dias. Que se enche, às vezes nem toma anabolizante. Todo tipo de esteroide ali, né? Às vezes nem anabolizante, ele usa testosterona em altíssimas doses, que Sim. faz com que o eixo hipotálamo hipofisário dele seja bloqueado. Ele também vai ter uma azospermia, a ausência de espermatozoide, desculpa. E aí ele não vai ter espermatozoide. É uma das causas frequentes hoje. Porque a testosterona está sendo muito ingerida. Hoje mesmo foi no passado. Às vezes nem toma mais, mas é uma sequela. A sequela é permanente. Às vezes ele usou na juventude, na adolescência, e está colhendo os frutos depois com infertilidade. Hoje mesmo no consultório, eu atendi um rapaz que ele fez uso de trembolona junto com o Durateston. Durateston é um hormônio que nós usamos para reposição hormonal, dentro do fisiológico, mas aí eles fazem um ciclo, ele chegou lá no consultório com uma testosterona 57, baixíssima, quase com nível de castração, completamente azospérmico. Só que ele parou de usar tem 1 ano e 4 meses, agora ele quer engravidar. E aí nós estamos com uma situação na mão, porque ele quer engravidar e ele realmente está bloqueado. A trembolona, ela pode ficar até 2 anos bloqueando o receptor. Então aí a gente tem que fazer um tratamento para usar outros hormônios para estimular a produção. Então foi algo que ele criou. Então existem causas de infertilidade que nós podemos criar. Tabagismo é uma das causas de infertilidade que nós criamos. Também, né? Isso não é só para o homem não, é para o homem e para a mulher. Etilismo também reduz. Quando eu falo etilismo, não é aquela pessoa que bebe alguma coisinha no fim de semana, é aquele que bebe muito. Realmente viciado. E aí ele vai ter um problema com relação à sua fertilidade. E acaba que ao longo prazo ele vai danificando o seu testículo, vai danificando a sua reserva ovariana, no caso da mulher. Drogas listas, medicações também estão relacionadas à infertilidade. O abuso de ansiolíticos e até mesmo alguns antieméticos está relacionado com o aumento da prolactina e que pode diminuir a fertilidade ao longo do tempo. Sabe qual é o remédio comum que faz isso? Qual? Plasil. Qual? Plasil. Ele também tira a fertilidade. Porque o Plasil, ele aumenta, a longo prazo, ele aumenta a prolactina. E aí ele bloqueia seu eixo. Aí você não Inclusive, consegue ovular. Inclusive, teve uma pergunta hoje no meu Instagram perguntando de um outro remédio, que é a domperidona, né? Que é o motílio. O motílio também
para mulher gestante, às vezes eles já perceberam, às vezes é até usado para aumentar o leite, porque aumenta a produção. Mas assim, o abuso, o uso indiscriminado, ele pode estar relacionado com o aumento da taxa de infertilidade. O Plasil é para enjoo, né? A pessoa que está enjoada, vomitando. Hoje a gente tem usado muito pouco. Muito pouco, quase não uso. Eu não uso desde a minha formação, mas o Hélio já não tinha outras opções. Quando ele formou, a gente usava muito. Drogas. A gente usava muito e ele dava um negócio piramidal. Eu contei aquela história do cachorro. Uma sensação também de morte iminente. Não, eu tô lembrando, teve uma vez o doutor Hélio aqui no Fala Doutor confessou que salvou o cachorro, mas que quase matou também. Então, essas drogas acabam gerando algum grau de infertilidade. Ah, mas então eu não posso tomar. Não é assim. Porque o que nós estamos falando aqui é de uma forma geral. É claro que você pode usar. Quando nós estamos falando da pessoa que usa Plasil, é aquela pessoa que usa de forma indiscriminada. Ela tem um refluxo, ela vai tomar bromoprida a vida inteira. Ela vai tomar. O que nós estamos fazendo aqui é uma orientação de um tema, tirando algumas dúvidas. Mas a propedêutica, o que é isso? O passo a passo de como que vai ser feito, investigação do homem, da mulher, isso tem que ser feito por um especialista. Não tem outro caminho. Nós estamos aqui orientando, quer engravidar? Tem esse período. Depois dos 35 tem que ter um cuidado a mais. Depois dos 35, como falou, 6 meses, não engravidou, tem que correr para que você consiga realizar o sonho de constituir sua família. É porque as pessoas elas ficam achando, Francisco, assim, a mulher principalmente, aí ela chega com 30, não, ainda tem mais 4 anos, 3 anos. E aí depois dos 35, na verdade, ela mal sabe que ela está correndo contra o tempo, porque a reserva de folículos dela diminui, a qualidade desses folículos diminui, e ao longo do tempo, o homem também vai ter essa diminuição da qualidade do sêmen. Antigamente nós falávamos, não tem risco nenhum, o homem pode engravidar em qualquer época da vida, mas não é bem assim. O homem também, por exposição à radiação, por tabagismo, a qualidade do espermatozoide diminui. E até o número de erros naquele DNAzinho que vai entrar dentro do óvulo ali aumenta. E isso acaba gerando abortamentos, acaba gerando infertilidade, né, de causa difícil de ser tratada. E aí hoje tem exames específicos, mas nós não precisamos esperar o homem passar dos 40. Eu posso ir até os 40. Na verdade, você está diminuindo o seu potencial de fertilidade. E tem mais um problema, que antigamente, o que a gente falava? Olha, mulher não deve engravidar tarde porque aumenta o risco de síndromes. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, entendeu? Que são as anomalias de número. Perdia cromossomo, acrescentava cromossomo. Hoje, nós sabemos que o homem, quando ele passa dos 45, aumenta o risco. Não quer dizer que você vai ter, mas aumenta o risco de doenças como, por exemplo, esquizofrenia e autismo, quando a idade paterna é aumentada. Então, não deixe, se você quer ter filho, procure. É importante, uma coisa que eu já vi, o Hélio falando aqui, ele lembrou de algo que eu já vi um erro nessas estatísticas, pessoas falando que uma gestação já próxima aos 40, não queria de jeito nenhum pelo risco, por exemplo, de malformação, tipo síndrome de Down. Na verdade, é um risco aumentado em relação à população geral. Mas é um risco ainda baixo, individual, muito baixo. Se você pegar o exemplo da síndrome de Down, que foi o que me foi falado, é muito mais comum uma pessoa com síndrome de Down ter mãe não próximo aos 40. É maior, uma mãe na idade em torno dos 25 anos. Populacionalmente falando, tem mais síndrome de Down, sim, mas é um risco um pouco aumentado. Mas é um risco, não é um risco, é um risco absoluto. Porque senão as pessoas não querem engravidar. Na verdade, a chance individual é muito pequena. É uma gravidez que tem que ter alguns cuidados a mais, mas ainda é uma gravidez que tem segura, se ela não tiver comorbidades. Eu tenho paciente que tem mulher que engravidou com 54 anos. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque assim, se você está próximo aos 40 e tem sonho de engravidar, fique tranquilo, vai dar tudo certo, pode engravidar. O risco é muito pequeno. Você escolher. É claro que quanto mais cedo você engravidar, para a sua saúde é melhor. Até se você for parar assim, uma mulher. A mulher, depois dos 40, ela desacelera o metabolismo. Então, se ela ganha peso numa gravidez depois dos 40, para ela perder o peso dessa gravidez, é super difícil. Isso. Uma moça novinha, que engravidou ali com 25, ela tem uma chance de perder o peso muito mais rápido. Então, são detalhes. O que não quer dizer que você que vai ter uma gravidez com mais de 40 vai ter um síndrome de Down, ou vai ter um autismo, ou vai... Não é isso. Isso é só o risco isso que aumenta. Isso é estatística, né, falando de risco individual. Mas nós temos que analisar o risco populacional. Perfeito. É diferente.
Eu vou fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta eu quero saber 2 respostas sobre a fertilidade. Um é a inseminação artificial e a outra é essa fertilização in vitro. É já, doutor Hélio Arão Júnior e doutor Francisco Rebouças aqui conosco no Fala Doutor. Não sai daí, a gente já volta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. De volta com Fala Doutor, aqui comigo doutor Hélio Arão Júnior, doutor Francisco Rebouças, os dois estão falando sobre fertilidade. Ouvinte, você tem alguma dúvida que você quer que seja respondida pessoalmente por cada um deles? O que você vai fazer? Manda lá no Instagram, o Instagram do Dr. Hélio Arão Júnior, DR Hélio com E Arão Júnior, DR Hélio Arão Júnior, e Dr. Francisco, DR Francisco Rebouças. Tá dando um delay aqui na minha cabeça, né? @DR Francisco Rebouças. Vamos voltar então com essa pergunta que eu deixei? Fertilização in vitro e inseminação artificial. Doutor Hélio. Bem, primeiramente, quando a pessoa tentou ali engravidar por via espontânea, passou-se um tempo e avaliou-se, não existe realmente uma possibilidade. O homem, por exemplo, ele tem lá uma oligospermia, uma quantidade pequena, e a mulher está ali com uma determinada idade, ele vai ter que procurar de alguma forma resolver a questão. E hoje, para resolver essa questão de uma forma um pouco mais invasiva, mas que tem bons resultados, é o que você falou aí. Aí nós temos a inseminação artificial e a fertilização in vitro. O que é a inseminação? As pessoas elas não entendem. Inseminar, eu vou pegar a mulher, nós vamos fazer a monitorização da ovulação, né, às vezes com algum estímulo, e ela vai ter um folículo ali pronto para eclodir. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o espermatozoide do homem, concentrar ele em laboratório e vai introduzir ele dentro do útero. Isso é uma inseminação. Você não vai colocar o espermatozoide, não vai enviar um embrião, você vai colocar um espermatozoide ali capacitado dentro do útero, ou seja, ele passou a primeira barreira do útero, você coloca ele ali dentro para ele ter o trabalho de ir nadando até a trompa para encontrar ali o óvulo. Essa é a inseminação. As taxas de sucesso da inseminação em relação a uma gravidez normal, elas sobem em torno de 10 a 15% em relação a uma gravidez normal, que você tentaria aí, né? Então, ela aumenta em torno de 10 a 15%. Agora, o que é a fertilização in vitro? É o famoso bebê de proveta. Nós podemos fazer ela de 2 formas. Aí você vai pegar a mulher, vai estimular a mulher com hormônios, e aí ela vai eclodir ali vários óvulos ao mesmo tempo, e aí você vai fazer uma punção via vaginal, tirar esses óvulos, colocar no laboratório, vai pegar o sêmen do homem, concentrar ele, colocar dentro de uma cuba, e ali o próprio espermatozoide vai fecundar o óvulo, e aí você vai transferir o embrião pronto. Essa é a fertilização in vitro tradicional. Você vai pegar o embrião pronto e aí você pode colocar na mulher 2 embriões. Hoje na legislação permite colocar 2, em algumas situações 3. Nos Estados Unidos já teve aí as aberrações de colocar 10 embriões e vingar os 10. Quando você faz isso, essa taxa de fertilidade ela vai variar de acordo com a idade da mulher. Quando a mulher passa dos 40, a chance de sucesso para esse procedimento, ele cai muito, ele cai para 10%. Quando a mulher é jovem e está tentando ali, ele tem procedimentos que chegam a 70% de chance de fertilidade. Então isso vai depender da idade da mulher, da quantidade de óvulos, da forma como foi feita a fecundação, se esse embrião evoluiu para uma forma que a gente chama de blastocisto, isso é que vai depender. Agora, na fertilização, eu falei que a fertilização clássica, você pega o espermatozoide, coloca ele junto com o óvulo e ele mesmo fecunda. Mas nós estamos mais modernos que isso. Hoje já existe um procedimento que chama ICSI. Você vai pegar o espermatozoide e já colocar ele dentro do óvulo. Ele não tem trabalho nem de penetrar no óvulo. Você já vai colocar ele lá dentro. E aí você coloca lá dentro e você já fez uma fertilização in vitro, mas com a técnica que chama de ICSI, que é injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Aí o embrião vai evoluir, você vai transferir o embrião pronto. Em alguns lugares aqui no Brasil ainda não tem essa legislação. Você já pode escolher, você faz até o teste genético para ver se aquele embrião tem alguma doença, se tem alguma doença genética, para poder selecionar o embrião. No Brasil, eticamente, isso ainda não está sendo, ainda não foi. Até onde eu estudei, eu não me recordo se isso já está sendo permitido aqui, porque acaba que você vai fazer um descarte de embrião, se ele tem algum problema. E só para eu entender, tem como congelar também, né? Congelar. Aí é que tá. Se a mulher tem muito óvulo, e aí ela fez o procedimento e captou ali muitos óvulos e fecundou, ela pode ficar ali com vários embriões congelados por muito tempo, até que ela queira novamente utilizá-los. Daqui 3 anos dá, por exemplo, para usar esse embrião. O tempo que for. Tá congelado.
Que maravilha. Quando você congela, ele para o metabolismo. Aquela pessoa que vai fazer vasectomia, ela pode congelar o sêmen também? Pode congelar o sêmen também. Porque assim, hoje a gente, para fazer vasectomia, a gente gosta que a pessoa esteja completamente decidida. Mas muitas coisas acontecem entre a vasectomia e a vida aí. Às vezes a pessoa sofre um infortúnio de perder o companheiro ou a companheira, e aí fez uma laqueadura, fez uma vasectomia. Então a gente, às vezes, guarda o sêmen, você congela o sêmen antes de fazer a vasectomia, porque aí você tem lá uma forma de utilizá-lo. Mas hoje, até para vasectomia, isso é importante, porque o ouvinte está aqui, a gente reverte a vasectomia. É uma forma do canal reprodutor. Uma das perguntas que se faz é se o canal reprodutor está normal, que é aquela pergunta que vai fazer tanto da mulher quanto do homem. A vasectomia é uma que o canal reprodutor não está normal por causa de uma cirurgia que foi rompida esse canal. E aí antigamente a gente emendava, fazia ali a anastomose desse canalzinho até 12 anos. Hoje não tem mais esse tempo. Hoje a gente pode recanalizar em qualquer data, né? Se a pessoa quer recanalizar, a gente consegue recanalizar com altas taxas de sucesso. É tudo feito na microscopia. Para a mulher, também existe isso, né? Você faz um exame que chama histerosalpinga, um exame um pouco doloroso, é um exame de raio-x com contraste. Se a trompa está obstruída por algum motivo, porque ela teve uma infecção, ou porque ela teve uma aderência, ou porque ela teve uma endometriose, que é causa muito comum de infertilidade, sim, aí você vai ali, por vídeo, você consegue reconstruir na maior parte das vezes a trompa, e ela voltar a ter a fertilidade. Ou às vezes ela fez uma laqueadura e quer fazer uma recanalização. A recanalização da cirurgia ginecológica costuma ser um pouco mais trabalhosa do que a do homem. Então, nas opções, até pra gente entender que é uma decisão importante do casal, o casal não quer ter mais filhos ou aparentemente não quer. Qual é o ideal? O homem fazer ou a mulher fazer? Existe o mais fácil, mais difícil? Essa decisão do casal é importante porque me parece que a recuperação de uma laqueadura para a mulher é mais difícil do que a recuperação da vasectomia para o homem. Não só a recuperação, né? Porque para a mulher fazer uma laqueadura, ela vai ter que tomar uma anestesia, geralmente uma RAC, ela exige um corte que abre a cavidade abdominal, então vai existir um repouso maior por conta do risco de ter uma hérnia. O homem, a cirurgia é feita com anestesia local, ele acabou de fazer, ele vai embora, 2 dias depois ele está trabalhando. Olha só, bem mais prático. E a recanalização do homem é bem mais fácil que a da mulher. Agora tem aquelas questões que às vezes a mulher, por exemplo, é uma terceira cesárea, já está no intraoperatório de uma cesariana, já está anestesiada, então aquilo muda o tempo cirúrgico em minutos, né? Então ali é uma outra condição, mas é uma pessoa que não fora da gestação fazer uma cirurgia, a cirurgia da mulher é muito maior que a vasectomia, que é no homem. E aí faz sentido, já aproveita, não, eu vou ter uma cesárea, meu filho vai nascer e a partir de agora eu já não quero. Mas previamente decidido, discutido, dentro dos parâmetros da legislação e consentido. Inclusive, a vasectomia é um negócio interessante porque a lei muda muito, né? Agora na Câmara acabou de aprovar, né, que antes o homem precisava de pedir vasectomia e laqueadura, né? Quando eu tô falando da cirurgia de esterilização. Antes, a gente tinha que ter uma idade para o homem, né, acima dos 25 ou 2 filhos. Agora baixou essa condição para 21 anos e o homem não precisa, nem a mulher precisa de comunicar ao parceiro. Né? Você não precisa de um aval do parceiro, você precisa de preencher o critério. Antes tinha que ser consenso. Tinha que ser consenso. Tem que ter 2 filhos ou 25 anos. Agora você pode ter 21 anos ou 2 filhos e não precisa de consenso com relação à assinatura de esposa, nada disso. É algo que, assim, vasectomia e laqueadura, eu acho que tem que ser uma coisa muito pensada com o casal, né? O casamento tem que estar muito alinhadinho, porque é uma cirurgia que a gente não pode fazer pensando em reverter. Nós temos que pensar em fazer realmente quando você está decidido, né? Ou então quando sua esposa tem algum problema que não vai poder engravidar mais, ou tem alguma situação que você realmente decidiu. Você está na dúvida, não faça não. Uma outra coisa, Guilherme, que a gente precisa falar, porque como você sabe, a gente não fica em cima do muro aqui, é a questão da frequência, né? Então, você trabalha com casal, sabe que às vezes ninguém quer falar sobre esse assunto, mas a frequência, se não tem como. Se o time não estiver jogando, nunca ele vai ganhar. A pessoa então, que não tem frequência... Tem uns amigos pescadores que ficam falando, o princípio número 1 da pescaria é o seguinte, o anzol tem que estar na água. Vocês estão me entendendo. Se o anzol fora d'água, ele não vai pegar o peixe. Não adianta então, teoria. Se a pessoa tá querendo engravidar, mas o anzol tá fora d'água,
acabou. Não vai dar certo. Não pode ter toda a tecnologia do mundo. E inclusive, assim, só pra gente entender, qual que é o nível saudável da frequência do casal pra fertilidade? Nós falamos aqui um dia sobre o aumento Deu uma repercussão muito boa. Tá todo o homem falando, eu preciso viver mais, eu preciso ter no mínimo 3 vezes na semana. Até pra responder pra um amigo nosso, tem um amigo nosso aí que ele fez o exame de sangue, a testosterona dele deu 2.000. E ele tá mostrando pra todo mundo o exame. Aí, rapaz, aqui tem testosterona. Eu falei, é mesmo? Cuidado. Conta aí pra gente da o que o Hélio falou no começo, não sei se vocês lembram, pra ser considerado 2 vezes na semana. Sim. Todavia, isso pode melhorar, e pode melhorar muito, né? Não, o mínimo é 2 vezes. O mínimo do mínimo, né? Agora, e também tem assim, tem o período, que é o período que a mulher realmente está preparada para engravidar, né? Então, geralmente, a mulher que tem um ciclo regular de 28 dias, porque nem toda mulher vai ter o ciclo de 28, tem uns que tem de 30, tem uns que tem um ciclo irregular, isso atrapalha às vezes ela perceber. Porque a mulher, quando ela tem sensibilidade, ela percebe o muco cervical ali saindo, que é uma aguinha gelatinosa que sai pela vagina, ela aumenta um pouco a temperatura, então ela tem uma dor ali no pé da barriga, que a gente chama de pé da barriga bonito, né? Que chama dor do meio, então ela está ovulando ali. Aqueles dias são os dias prioritários, né? Geralmente, quando ela percebe, ela vai falar, olha, eu vou ovular amanhã, então ela pode ter relação, priorizar um dia antes, no dia que ela está ovulando e um dia depois. Isso aumenta a fecundidade. E existe uma brincadeira que eu faço muito no consultório, porque muitas vezes o homem tem um espermatozoide que ele tem uma motilidade diminuída. Mas você quer engravidar, mano? Você vai namorar com uma frequência boa, priorizou ali o período fértil, mas a mulher, ela tem que criar o hábito. Se ela quer engravidar, acabou de ter relação, ela fica deitada, coloca um travesseiro debaixo do bumbum para levantar, para fazer uma inclinação, porque isso favorece a entrada do espermatozoide pelo colo, que é o primeiro obstáculo, pelo colo uterino. E aí isso ajuda muito. Se ela ficar 30 minutos ali, ela já ajudou na mobilidade do espermatozoide, porque uma vez que ele entrou, ele vai ali em busca do óvulo, né? Não precisa ser muito inclinado? Qual que é isso aí? Não, é um travesseiro. Travesseiro só? Só para inclinar. E uma outra coisa que é interessante, não precisa a mulher não pode... não. Não, mas é verdade. É que eu tenho certeza que algumas... Alguém plantando bananeira no CrossFit, aquela... Algumas mães, né, falam assim, olha, pra engravidar eu plantei bananeira, coloquei as pernas pra cima, né? Aí já é exagero. Uma coisa que aproveitando mas é que brincadeira. Mas aí tem uma coisa, deixa eu só finalizar. Aí tem uma coisa interessante também, que a mulher, ela acaba de levantar, aí acabou de namorar, aí eu vou correr ao banheiro. Isso, não, eu ia falar, a duchinha. Não usa duchinha, não. Essa duchinha, assim, ela é matadora de espermatozoide, ela atrapalha. Ela não é considerada um método contraceptivo. Não é. Mas, todavia, quem tá querendo engravidar, quem tá com problema de fertilidade, ele é um fator a mais na infertilidade. Sim. Inclusive, não só a duchinha, né? Até o uso de lubrificantes. Nossa, o lubrificante é tenso. Ele não pode usar. Ele vai atrapalhar a mobilidade do espermatozoide. Mas eu uso aquele que é a base de água. Não adianta. Aquilo muda o pH vaginal, muda a mobilidade do espermatozoide. Isso não deve ser usado para quem quer... Pra quem tá naquele... engravidar. Nós não estamos proibindo o uso, não. Porque senão o pessoal, mas agora proibiu. Não pode nada. É nessas pessoas. A gente falando de estatísticas. Falando que 15% dos casais podem ter, esses que estão nesse período, evitar essas coisas que nós falamos. Porque quando nós estamos falando aqui, nós estamos querendo otimizar. Perfeito. É para levar no seu melhor potencial. Então, algumas coisas têm que ser restritas. Mas graças a Deus é a minoria. Íntimo. Também muda a flora vaginal, muda o pH vaginal. Isso atrapalha. Sim. Para quem quer engravidar. Depois que você engravidou, você pode usar do jeito que você quiser. Quer usar. Então, nós vamos fazer o seguinte, para caminhar para o final do Fala Doutor, que eu vou falar. Hoje foi pequeno, hein? Hoje o nosso tempo foi muito pequeno. Eu não falei nada, ainda tinha tanta coisa aqui pra falar. Pois é, mas aí nós vamos ter que marcar outro programa e eu vou dizer, até inclusive fica a chamada aqui no ar. Eu vou falar sobre os exames, como é que a pessoa, tanto homem como mulher, podem verificar se são férteis, qual que é o procedimento, e já fica aqui o convite, se o ouvinte quer que esse programa continue sobre fertilidade, você vai me fazer um favor, você vai entrar lá nas redes sociais do Dr. Hélio e do Dr. Francisco, ok? Porque lá você vai contar pra gente tudo isso. Então, vamos começar falando desses exames. E as redes sociais é @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças. Quais são os procedimentos para descobrir se eu, como homem, sou fértil, se a minha esposa é fértil, como que geralmente funciona? É um passo a passo, né, Guilherme? Assim, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Como nós falamos... É uma história bem feita. É uma história bem feita. Então, tá tentando com ritmo ok, mais de um ano, não conseguiu... Interrompeu o anticoncepcional, não conseguiu, pronto, ele classificou. Acima de 35, baixa para 6 meses. Aí ele vai identificar as causas. Primeiro avalia causa masculina,
ver a questão da ovulação, ver a questão do canal e depois a qualidade do óvulo, né? O doutor Hélio vai falar dos exames. O que a gente, na verdade, o paciente chegou no consultório, ele quer engravidar. Aí eu vou conversar, olha, sua esposa, como é que tá? Não, minha esposa foi no ginecologista, tá tudo bem, ela não tem nada. Então, pro homem, como é que a gente faz? A gente colhe uma história bem feita, vê se não teve cirurgia prévia na região inguinal, porque às vezes nasceu com o testículo fora do lugar, ou às vezes fez uma cirurgia de hérnia, que às vezes pode ter tido alguma complicação. Colhe uma história. Colheu a história, aí você vai colher um exame. Qual o exame? O exame do sêmen. Você vai fazer o espermograma. No espermograma você vai ter um norte para onde você vai caminhar. Se ele tem uma azoospermia, aí é um tratamento. Se ele tem uma hipospermia, que é o volume, aí é outro tratamento. Se ele tem uma asteno, que é uma fraqueza, aí cada tipo de doença tem um tratamento específico. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é ir ao urologista para colher um exame do esperma. Um só esperma faz o diagnóstico de infertilidade? Não faz. Nós precisamos de colher 2 espermas com um intervalo de pelo menos 14 dias. Aí nós vamos ter uma avaliação. Essa é a avaliação do homem. A mulher, ela vai ao ginecologista. Ele vai ver a parte hormonal, ela tá acompanhando, que a mulher geralmente acompanha anualmente. Vai ver se o útero dela tá normal, vai ver se não tem nenhuma alteração hormonal. Feito isso, e ela tá tentando e não consegue, o próximo passo é olhar se não existe um entupimento, se não tem nenhuma doença que entupiu as trompas ou alguma passagem para que o óvulo entre. Aí ela vai fazer uma histerosalpingografia, que é um exame que injeta o contraste. É um exame com nome feio, mas é um exame contrastado do seu útero. Tá íntegro, não tem nada, aí vai prosseguir na investigação. E a investigação da mulher, ela termina, depois que esgotou todas as causas e que achou que não tem falência ovariana, que ela tem a condição boa, termina com uma laparoscopia para avaliação intraabdominal de endometrioses, de aderências na trompa, e aí é o exame mais invasivo, é o seu ginecologista que vai poder avaliar isso. Perfeito! E dito tudo isso, se você tem um desejo de engravidar, você pode procurar os nossos doutores, doutor Hélio, doutor Francisco, estão à disposição. E é claro, doutor Hélio, que é especialista na saúde do homem aí também. Quero agradecer o carinho da participação de cada ouvinte. Eu sei, ouvinte, você não perde esse programa, assim como eu também não perco, porque esse é o nosso encontro semanal com o nosso médico. Doutor Hélio e doutor Francisco estão aqui, os nossos médicos, para todos os assuntos medicinais. Doutor Francisco, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Hélio, ouvinte, foi um prazer estar aqui. Achei muito interessante, aprendi muito com o doutor Hélio aqui, nós falamos o básico, mas o doutor Hélio doido para aprofundar, ele tinha tema aqui para falar mais 3 horas, mas eu tenho certeza que o mais importante, que é a orientação simples, de qualidade, ela foi feita e foi bem feita. Até a próxima. Obrigado, doutor Francisco. Doutor Hélio Arão Júnior. Nós vamos ter que continuar, né, doutor? Vai sim, Guilherme. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Guilherme e Francisco. Foi um prazer novamente estar aqui. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo é muito escasso e o conteúdo é muito amplo. Então nós falamos de uma forma mais didática aqui e falando daquilo que é mais comum. Porque o nosso objetivo com esse programa é trazer uma orientação. Não estamos aqui para instruir tratamento, mas nós estamos aqui para orientar, para que você que talvez está ouvindo aí e que está tentando engravidar, tem 2 anos, 3 anos e está aí contando com a sorte, nós podemos otimizar isso. Né? Procure o seu ginecologista ou leve o seu marido, se a causa é masculina, se tem no urologista dele, para que possa investigar. Não fique esperando, eu tô com 35, mas como eu quero engravidar, eu parei o remédio agora, já tem 1 ano, mas como eu só tô pensando em engravidar aos 37, eu vou esperar. Não faça isso. Quando o tratamento é precoce, talvez seu marido tenha uma varicocele. Né? O varicocele, se ela for cirúrgica, você vai operar agora e ele não vai ficar fértil amanhã. Isso demora um prazo para que haja a construção do espermatozoide, para que ele volte ao normal. Então, procure o seu urologista. Espero que nós tenhamos desmistificado algumas coisas. Queria ter falado mais conteúdo, mas infelizmente o tempo é curto. Mas manda lá no Instagram que eu tenho o maior prazer em respondê-los. Com certeza. Qualquer dúvida que ficou, entra lá. @Dr. Hélio Arão Júnior, @Dr. Francisco Rebouças. Ouvinte, eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu do programa. Entra no YouTube da Vinha, manda para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Tenho certeza que vai abençoar a muitos. E se você está pensando em engravidar e essa dica foi útil, deixa a gente saber. Manda pelo 9999-72005 e conta pra gente como está sendo para você participar do Fala Doutor. Quinta que vem a gente se encontra. Um abraço e até lá. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.